Fala pessoal, começando mais um vídeo e hoje é um projeto bem legal que é a cabana do Hagrid. Então eu começo cortando o papelão. Eu disponibilizei uns moldes para vocês fazerem a base dessa cabana, se vocês quiserem. Eu não usei o molde, então eu tentei fazer um molde com as medidas que eu usei para montar a casinha. Então o molde tá aí, é só vocês recortarem nas quantidades que tá escrito lá e ir colando com cola quente mesmo, tá? E algumas dessas paredinhas vocês separam para fazer as janelinhas e as portas, porque daí vocês recortam do tamanho que vocês quiserem fazer a janela e a porta, né? Porque eu imprimi as janelas e as portinhas. Então eu não quis padronizar o tamanho para vocês fazerem um tamanho que vocês quiserem, caso vocês queiram fazer com palito de sorvete, com biscuit, com papelão, enfim, dá para fazer com vários tipos de materiais e aí você adapta pro tamanho que ficar mais fácil para vocês. As paredinhas eu cortei 7 lados porque as duas cabaninhas vão ser unidas no meio, então não precisava cortar os 8 lados das paredes, né? Então é só cortar na quantidade que tá escrita lá no arquivo que eu vou deixar aí pra vocês e colando tudo. O telhadinho também é composto por duas partes, então a parte central que é mais comprida e em volta faz esse acabamento mais baixo, né? Fica meio côncavo assim, fica bem legal esse telhadinho. Então aí vocês cortam para as duas cabaninhas que são de tamanhos diferentes. Essa parte aí onde eu coloco uma emenda entre as duas cabaninhas, eu não coloquei no molde porque pode ser que dê alguma diferença, então vocês recortem apenas um pedaço de papelão que caiba para fechar ali esse vão que fica entre as duas cabanas quando vocês colarem elas. Depois eu venho com uma massa de biscuit, pode ser qualquer cor, eu utilizei a natural mesmo. E fiz um rolinho fino para fazer o acabamento ali entre as divisões ali do telhado, né? Porque depois a gente vai cobrir tudo isso aí com telhas que eu fiz de EVA. Então faz um rolinho ali que fique num tamanho bem legal, com o tamanho do telhado, né? E faz isso em todas as partes dos telhados. No molde também tem a chaminé, eu não mostrei colando aí, mas é só cortar nas medidas que estão lá e colar na parte de trás ali do telhadinho. Depois eu pego e abro mais um pedacinho de massa de biscuit, abro bem e tiro as pontinhas e vou colar ali na parte de baixo das cabaninhas para fazer uma espécie de um acabamento assim, meio de concreto, sabe? Então eu passo cola, vou colando a tira ali de biscuit, utilizo uma ferramentinha para alisar, pode ser um cabo de pincel, qualquer coisa do tipo, e vou usando uma escovinha dessas de lavanderia, sabe? Para fazer uma texturinha, só ir batendo. Essa daí é a portinha que eu imprimi na impressora 3D para poder fazer. Mas são formas bem simples, como vocês estão vendo aí nas imagens. Você pode utilizar palito de sorvete, você pode usar o biscuit, ou papelão, ou qualquer outro material que você tiver. Aí na frente da porta da cabaninha que é maior, eu coloquei umas tirinhas de papelão, que também não tá no molde, porque eram apenas algumas tirinhas. Então, para fazer o acabamento ali da entrada, né? E aí eu revisto tudo com fita crepe, né? Para poder dar um acabamento na hora que eu for colar o biscuit ali e não ficar a marca ali da divisão das tirinhas de papelão, né? Para fazer as pedrinhas das paredes, eu passo cola e vou colando pedacinhos de massa de biscuit em tamanhos irregulares mesmo, de formas irregulares, para ficar bem legal. E aí eu uso uma escovinha de dente, pode ser aquela escova também que eu mostrei fazendo o acabamento ali da parte de baixo, qualquer uma delas serve.
para poder dar uma textura para essas pedras da parede, né? Porque na hora que a gente pintar, tudo isso vai realçar. Então é legal dar essa textura para as pedras, já que essa cabana, apesar de ser uma miniatura, tá num tamanho bastante considerável. Então esses detalhes todos aparecem. Então é só ir batendo essas escovinhas que elas vão dando textura enquanto a massa ainda tá úmida. Então não pode esperar muito tempo. Depois eu venho e coloco um pedaço de biscuit nessa parte aí da frente para fazer o acabamento da entrada da cabana, a entrada principal. Na outra porta não precisa, apenas na porta da cabana que é maior. E aí eu revisto com a massa de biscuit e com o auxílio de alguma ferramenta eu vou marcando a divisão das pedrinhas ali dessa estrutura que fica em volta da porta. Então eu utilizei várias ferramentas que eu fui testando para mostrar para vocês que qualquer coisa que ajude a marcar vai servir. E aí eu bato de novo a escova para poder dar essa textura, tá? Pode ser escova de dente também. Às vezes eu uso essa escova maior porque como ela é grande, acaba sendo bem mais rápido, né? Se o biscuit começar a ressecar, é só passar um pouquinho de água que ele fica mole de novo. Para fazer as telhas dessa parte aí do contorno dos telhados, eu cortei vários pedacinhos de EVA na cor preta, apenas para me facilitar na hora da pintura, e utilizei a sacola de silicone para ir colando. Só que tem que deixar essa cola secar uns minutinhos, poucos minutos, assim, uns 3 minutos, antes de você colar o EVA, porque senão ele fica soltando, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Então, se vocês esperarem alguns minutinhos, essa cola vai ficar mais grudenta e acaba não soltando, então fica bem mais prático. Então já vai corta bastante pedacinho de EVA ali no tamanho que caiba nos rolinhos que você fez de biscuit, né? E aí você corta mais ou menos padrão para fazer o revestimento aí dessas cobrinhas de biscuit que a gente colou em volta do telhado. Depois, para as telhas ali que ficam entre os vãos, eu cortei mais pedacinhos de EVA, só que dessa vez um pouquinho menores e de tamanhos irregulares, para ficar mais legal, porque se ficar tudo do mesmo tamanho fica esquisito. Então vai cortando pedaços mais fininhos, outros mais largos, e vai colando com a cola própria para isopor e EVA. Nesse momento não precisa deixar a cola secar, pode ir colocando, porque agora o EVA não precisa assentar para tomar forma, então pode ir colando. Eu tô fazendo aí uma pedra para colocar ali em cima da entrada da cabana maior. Então eu abro uma massa de biscuit para revestir esse pedacinho de papelão, tá? Não coloquei esse pedacinho de papelão no molde, mas é só cortar um quadradinho ali, um retângulo, aliás, de papelão e passar cola. Eu esqueci de passar a cola nesse papelão, então ficou um pouquinho difícil para manipular, mas passa um pouquinho de cola que o biscuit assenta bem no papelão quando tá com cola, né? Depois eu marquei com uma ferramenta essas divisórias da pedra para dar um detalhe a mais só. Depois eu deixo secando em cima de uma espécie de algodão sintético para não grudar em nada e manter a forma dele. Depois eu vim com uma tirinha de papel cartão, né, nesse formato que vocês estão vendo aí na imagem, para fazer ali as janelinhas. É uma espécie de umas janelinhas que tem no telhado da cabana. Então eu cortei essas tirinhas de papel cartão e colei ali no telhado. Então é bem simples assim, também não fiz molde porque é uma coisa bem prática. Para fazer o acabamento do telhado, eu fiz um cone de papel cartão e marquei os 8 lados para colocar lá em cima. Eu perdi uma parte do vídeo onde eu tava colando, então talvez ficou meio confuso, mas depois quando a cabana tá pronta vocês conseguem entender. Fica bem no topo da cabana mesmo, dos 2 telhados. Depois as portinhas eu pintei com tinta acrílica normal, marrom, e utilizei a técnica dry brush para poder marcar bem
essa textura de madeira que tinha na portinha. Se você utilizar palito de sorvete, fica muito legal, porque vai ter já a textura de madeira, então usa essa técnica que fica bem legal também. Para fazer as janelinhas e as portinhas, eu dei uma base de tinta preta para ficar mais prático mesmo, já dá uma profundidade ali na hora que eu passasse o marrom. E aí eu utilizei uma tinta acrílica mesmo, prateada, para fazer essas partes metálicas aí das portinhas. Depois eu pintei tudo de preto, as duas cabanas, depois que o biscuit já secou. Espera secar aí uns 2 dias antes de pintar. E aí eu utilizei uma tinta que eu tenho aqui, que ela oxida bastante. Apesar dela parecer uma tinta bem clara, quando ela seca ela fica bem escura. Então eu acabei usando ela, já que eu não tenho usado muito essa tinta por conta disso. Mas você pode pintar com um tom de cinza ali por cima também. Então eu pintei todinha a cabana nessa cor. Eu também não achei a parte do vídeo em que eu pinto algumas pedrinhas de um tom mais claro e outras de um tom mais escuro, para não ficar tão uniforme assim, né? Porque se você reparar no filme, as pedras da cabana têm tonalidades diferentes, porque não é uma coisa pintada, são pedras, né? Então é legal fazer algumas pedrinhas de tons diferentes para dar esse efeito. O telhado eu pintei de cinza, um tom de cinza um pouquinho azulado, e depois eu dei um acabamento ali de dry brush bem seco mesmo, de branco nas pontinhas ali das telhas, apenas para poder dar uma profundidade entre as telhas. E aí no filme todo o telhadinho tem uma espécie de um musgo, né? Então eu fui passando cola no telhado e aplicando essa graminha falsa, né? Que a gente faz com pó de serra. Tem vários vídeos na internet ensinando a fazer com pó de serra e outros materiais. É muito fácil de fazer. Então vale a pena, porque rende bastante. Para base, eu cortei um pedaço de isopor. Ele deve ter uns 4 centímetros, mais ou menos. E cortei um de 1 centímetro ali, para colocar a parte da cabana que é maior. Porque aí eu quero que essa cabana fique meio elevada, porque no filme a parte menor da cabana, ela fica suspensa, assim, como se estivesse apoiado em pedras. Então eu coloquei esse pedaço de isopor de 1 centímetro para poder fazer essa elevação. Eu revesti ali com pedacinhos de isopor e fita crepe, para na hora que eu pintar não ficar marcado a divisão entre os isopores, né? Então vai ficar parecendo assim uma colina. Para fazer a escadinha da portinha, eu utilizei palitinhos de picolé mesmo. Eu cortei da altura que ficou ali a cabana do isopor, né? Então eu medi ali e cortei uns pedacinhos de palitinho de picolé mesmo. E pintei com uma tinta bem aguada, assim, marrom. Depois eu volto para minha base de isopor e eu vou colando pedacinhos de papel higiênico para dar um acabamento ali na lateral, né? Eu fiz umas 2 camadas, aí já escondeu bem. E também fiz ali na parte onde eu passei a fita crepe, para esconder um pouco a divisão entre as fitas, né? Apesar de eu revestir tudo isso com graminha, eu achei que seria interessante dar um acabamento caso aparecesse. Depois eu venho pintando tudo com uma tinta marrom escura PVA. Pinto a lateral da base e a parte de cima da base também, porque como a gente vai jogar uma graminha, caso fique alguma falha, eu quero que fique esse fundo marrom para parecer que é terra, né? E aí eu peguei uma tinta marrom que é um pouco mais clara e um pouco acinzentada, se não me engano é a Cappuccino, e vim fazendo um dry brush para dar um acabamento ali na lateral. Para fazer a graminha, mesma coisa que eu fiz no telhado, passo cola e vou jogando a graminha falsa
e vou espalhando. Pode espalhar com o dedo ou com um pincel. Eu achei que o pincel tava grudando muito, então eu acabei indo com o dedo mesmo. E aí eu vou jogando em toda a volta dessa base até cobrir toda a grama. Naquela parte da cabana menor que eu falei que fica suspensa, eu colei uns pedacinhos de pedras normais mesmo, essas de construção, e colei elas na base para fazer a cabana suspensa, e também utilizei essas pedrinhas para fazer os degraus de pedra da entrada principal, porque o degrauzinho de picolé eu fiz para a segunda portinha, que é a portinha da cabaninha que é menor, né? Igual no filme, porque a entrada principal é um degrauzinho de pedra. Então eu vou revestindo tudo com essa graminha. Inclusive também as paredes ali eu colo um pouquinho de graminha em algumas partes. Depois eu bato bem essa base para sair toda essa grama que ficou solta. E aí onde ficou falha eu volto passando um pouco de cola e jogando mais graminha até cobrir todas as falhas, tá? Não precisa passar nada por cima, se quiser pode passar, eu deixei assim mesmo. Só deixei secar que grudou bem. Como no filme o Hagrid cultiva abóboras gigantes, eu decidi fazer algumas abóboras para colar na base. Eu peguei uma massa de biscuit e fui modelando num formatinho de uma abóbora, e com a ajuda de uma ferramentinha eu fui marcando os vãos que tem ali nas abóboras, né? Depois eu faço um wash para marcar a divisão ali das abóboras, né? No caso aí eu utilizei tinta aquarela, porque o biscuit aceita muito bem a tinta aquarela e ia ser mais rápido do que eu diluir uma tinta acrílica, né? Aí, como eu achei esse laranja muito ácido, eu resolvi passar um pouquinho de giz pastel amarelo para quebrar um pouco esse laranja que ficou muito fluorescente. Pode ser também uma tinta amarela mesmo, assim, fazendo uma técnica de dry brush, mas para ir mais rápido, eu utilizei o giz pastel seco que pega bem no biscuit também, assim como a aquarela. Depois eu uso uma cola branca mesmo para colar todas as abóboras que eu fiz. E inclusive eu coloco também algumas pedras e alguns pedacinhos de galhos para fazer de conta que são troncos, né? E daí, como eu achei que as abóboras ainda estavam muito laranja, um laranja muito forte, eu voltei e dei mais um acabamentinho amarelado ali para elas. E eu achei que ficou bem melhor. Aí eu peguei essa luzinha de LED aí, que chama Fio de Fada. É bem baratinho e tem várias cores. Eu comprei o amarelado mesmo, que eu achei que ia ficar mais legal. E com fita crepe eu colei no fundo da casinha para não ficar aparecendo na janela o fio, né? Nas janelinhas. Então eu colei ali no fundo da cabaninha. E aí depois eu só encaixo o telhado. Eu não colo o telhado porque assim eu posso abrir para poder acender e apagar o fio de LED. E eu espero que vocês tenham gostado.